Glórias a Deus. Vamos dar início à meditação da palavra de Deus. Estamos meditando nas Escrituras, estamos no livro de Gênesis, capítulo 6 e versículo 8, falando sobre a candeia do corpo que é o olho. E iniciando a reflexão nesta hora, nesta oportunidade, queremos assim, com a graça e a bondade de Deus, dar continuidade e dizendo, já que a candeia do corpo é o olho, como está escrito no capítulo de Lucas, versículo 24, não há necessidade que venhamos explicar ou meditar sobre o que é a candeia, porque já meditamos, já detalhamos com a graça e a direção de Deus o que é uma candeia, mas falando a linguagem espiritual nesta comparação que Cristo fez, que a candeia do meu corpo e do teu corpo é o teu olho. E se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz, essa candeia resplandecerá. Porém, se o teu olho for mau, se o meu olho for mau, o corpo será tenebroso. E onde estamos meditando no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8, diz que Noé achou graças diante dos olhos de Deus. Então, já que Noé achou graça, então a candeia, o olho dele era bom, o corpo dele não era tenebroso, como os demais daqueles dias. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. A Bíblia é o livro cientizador. A Bíblia nos cientiza todos os dias como é que estamos diante de Deus. Há um materialismo que dá mais ínfia a vida secular material, mas o homem e a mulher que quer se salvar a entrar no repouso eterno dá prioridade à salvação do Senhor. Paulo ele diz que a coroa da justiça é para os que ama. E quem ama, se você ama seu filho, você não quer ver ele se perder. Se você ama algo que está nas tuas mãos, você cuida com todo o seu esforço. E a salvação não é diferente. Jesus disse, o reino de Deus é tomado à força, e quem se esforça se apodera. Com toda certeza, sem nenhuma dúvida, Noé se esforçou entre aquela geração tão perversa para agradar a Deus. Sim ou não? Será que Noé não se esforçou? Será que Noé não encontrou obstáculo entre um mundo, uma geração daqueles dias que estavam caída, era uma geração perversa diante de Deus? Aí vem esses desinformados, com essas igrejolas que tem espalhado por toda a terra, com a doutrina herégia, facilitando. Deus te mandou facilitar. Deus mudou o código espiritual. Deus mudou o caminho de se andar para o céu. Deus mudou a porta. Deus alterou alguma coisa para você alterar? Seu cabeça seca, nuvem sem água, pavio sem óleo, candeeiro apagado. Eita, Jesus, como está saindo, ó Deus Pai. Candeeiro sem fogo, sem luz. Quem está com a candeia apagada, fique sabendo que está nas trevas. Está nas trevas. Mas eu venho lhe dizer nesta oportunidade, se você está nas trevas, Jesus é a luz do mundo que resplandece. Oh, glória, aleluia. E Ele quer resplandecer. A Bíblia diz
que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que Deus seja glorificado. Então não queira entrar no repouso de todo jeito, que não vai entrar. Há alguns que facilita, e vai ele com aqueles que acreditar nessas heresias e distorcer as escrituras, vai para o inferno se não se converter a Cristo, ao Evangelho, à palavra de Deus. Eu sei que esta reflexão desta forma, eu sei que tem muitos que dói, mas é melhor doer e você ficar cientizado do que você ser enganado e ir para o inferno. Ou você quer ser enganado e ir para o inferno? Noé era um homem de Deus, um homem de Bíblia, um homem de palavra, um homem de caráter, um homem de fé. Foi tanto que ele foi chamado pregoeiro da justiça. Se é pregoeiro da justiça, estava fazendo certo, estava andando correto. Como diz a palavra, não era justo em suas gerações. Não foi só uma geração, foi em suas gerações. Noé teve uma vida contínua, andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus. E Noé fez isso, porque a palavra de Deus revela. A palavra de Deus revela. Era eles caçoando da fé de Noé. Era eles zombando da postura de Noé. E Noé, porém, se manteve como oposição à conduta deles. Eu quero lhe dizer nesta oportunidade que Deus nos manda amar o nosso próximo como a semelhança de Deus, mas a bagagem que ele anda, o baraio furado não, porque está escrito: condenai-as. Ao pecado, condenai-as. Condenai-a de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, todo o tempo. Condenai-as. Deus não mandou amar o pecado. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado. A Bíblia diz que devemos aborrecer o pecado. A Bíblia diz, e apesar que no nosso corpo esta natureza puxa para este lado, mas agarrado com o Espírito Santo, agarrado na oração, na doutrina, na fé em Cristo, venceremos como Noé venceu. Deus um dia vai dar uma resposta a toda a terra, como deu nos dias de Noé. Foi mais de um século Noé pregando e ele zombando, mas no dia que se cumpriu, Deus disse: entre Noé na arca, que a minha resposta vai ser agora, Noé. E Noé entrou com sua família e ali foram salvos daquele dilúvio que desfez toda a alma vivente daqueles dias. Eu disse em poucos dias que está havendo uma confusão na terra. Há cerca de 25 mil religiões, todas elas pregam, manuseando a Bíblia, e diz que estão certas. Mas a Bíblia mostra quem está certo e quem está errado. A Bíblia mostra quem está pregando a sã doutrina e quem está diminuindo ou acrescentando, porque tudo que é para ser feito está nas Escrituras. Está nas Escrituras. Glória a Deus. A palavra de Deus não falta nada. Não falta nada na palavra de Deus. Toda a orientação está relacionada à nossa necessidade dentro das Escrituras. O que falta é buscarmos com diligência, é pedir a Deus que abra o nosso entendimento, para que venhamos entender a sua palavra assim como é. Nas próximas, queremos continuar avante, com a graça e a permissão de Deus, glorificando ao Senhor através da sua palavra. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, que Deus nos dê cada dia a oportunidade de meditar na sua palavra e compartilhar com todos vocês. Em nome de Jesus.